falo que nós da Domi, nós falamos que a mulher, ela é o termômetro do lar. E a gente precisa ter consciência disso. O meu intuito, quando eu falo, né, de vícios emocionais, é trazer clareza, porque muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está vivendo, a gente não tem consciência de que o que a gente está vivendo é um vício. Porque muitas vezes a gente está tão mergulhada nesses vícios emocionais que a gente não enxerga isso. E aí sempre a culpa é do outro, e eu estou sempre buscando o outro, eu estou sempre me vitimizando, porque é como se assim, não sou eu, é as pessoas que fazem isso comigo, né? E, na verdade, se a gente trouxer autorresponsabilidade, a gente entende que tudo tem a ver com a gente. Então, é trazer mesmo clareza desses sentimentos negativos. As pessoas me perguntam, mas o que é um vício emocional? Eu falo, sabe aquele sentimento negativo que a gente tem de estimação, recorrente na nossa vida, que a gente tem o tempo todo sentindo ele? Né? Então, vícios que eu identifico nessa minha caminhada, trabalhando com desenvolvimento de mulheres. Rejeição, né? As mulheres se sentem muito rejeitadas, então, 95% das mulheres têm esse sentimento de rejeição, então estão sempre buscando situações que elas se sintam rejeitadas. E aí, o que acontece? Ela vai se sentir rejeitada, e ela vai sempre achar que é o outro. Então, quando a gente entende sobre os vícios emocionais, a gente entende a nossa responsabilidade em cima desse vício. E a gente entende que, sendo a nossa responsabilidade, quem pode quebrar somos nós, né? Então, rejeição, sobrecarga. Então, eu vou falando um pouquinho mais ao longo para que vocês comecem a se identificar, mas eu gosto de ir falando no início para que vocês possam ir entendendo esses sentimentos negativos recorrentes, né? Que a gente sente e, às vezes, a gente se acostumou com eles. Né? Então, a gente acredita que a gente precisa daquele sentimento. Então, eu preciso me sentir rejeitada, sobrecarregada, né? Então, é inconsciente. E, assim, o que acontece? Igual eu falei, o sentimento, o vício emocional é como o vício químico, né? Então, nenhum viciado químico, ele quer ser viciado, mas ele vai se encantando com aquilo, né? Ele vai se deixando levar, e aquela química que acontece no corpo dele começa a ser fundamental para a vida dele. Os vícios químicos é a mesma coisa, né? Então, nós somos viciados, se não quimicamente, nós somos viciados emocionalmente. Então, eles prendem a gente. E são normalmente sentimentos que não fazem bem, mas a gente continua sustentando eles. Por quê? Porque, de alguma forma, eu aprendi que eles eram bons. E aí, o que acontece? Por que a gente se vicia? Porque lá no meu passado, né, esse vício foi recorrente. Por exemplo, eu gosto bastante de usar a rejeição. Eu gosto também bastante de indicar um livro que fala muito sobre isso, que é A Raízes da Rejeição, da Joyce Meyer. Ela fala muito sobre esse tema. Então, eu fui rejeitada. Às vezes não é nem por uma maldade, mas o meu pai precisou sair, me deixar, eu sou fruto de pais separados, e aí eu me sentia rejeitada porque minha mãe não queria que eu encontrasse com meu pai, e aí você vai alimentando aquele vício da rejeição. Um amigo na escola que não conseguiu, né, não quis você, não quis ficar perto de você, não quis sentar do lado da sua mesa, e aí vai acontecendo várias vezes essa rejeição. Né, como a criança não tem aquela noção de administrar aquele sentimento, ela vai absorvendo e ela vai aprendendo a viver com aquilo, né? E aquilo produz uma química no corpo dela, porque nós somos frutos das nossas conexões neurais. Então, essas conexões, quando acontecem, por exemplo, uma ação, eu formo uma química neural, eu formo uma conexão neural. Essa conexão neural que a gente forma quando a gente faz algo, quando a gente toma uma decisão, quando a gente vive alguma coisa, ela libera um hormônio. E é esse hormônio que a gente chama de molécula de emoção. Ele se torna uma química no nosso corpo. Então, os sentimentos negativos, eles produzem esse composto químico. E isso alimenta o nosso corpo de alguma forma. Por isso que a gente chama eles de molécula de emoção. E aí acontece o mesmo efeito que acontece com o vício, por exemplo, de uma droga, um vício químico, acontece com o uso repetido dessa emoção. Então, o nosso corpo fica esperando aquela química para que a gente se sinta bem. Por mais contraditório que pareça, mas você aprendeu aquilo, você aprendeu que aquilo era normal. Por exemplo, um pai que te rejeitou, então ele era seu pai.
né? Aquele sentimento de rejeição. E aí você cresceu entendendo inconscientemente, né? A gente não tem consciência disso, até que a gente traga mesmo a consciência, mas eu aprendi que a rejeição era um sentimento normal da vida, né? Ou então a murmuração é algo que está presente na nossa vida desde lá do nosso passado, né? Eu trago assim, se a gente for olhar, porque nós somos vítimas de vítimas, né? Então a gente não dá para trazer um culpado, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Não, nós somos vítimas de vítimas. Então, se os nossos pais nos criaram com aquele sentimento negativo, eles também foram criados daquela forma. Então, para ficar bem claro, a gente pensar na murmuração, se a gente for lá atrás e trazendo, né? Nós somos vítimas de vítimas de vítimas, a gente chega lá no povo, no deserto, com Moisés, né? O povo murmurava. Então, o povo veio trazendo aquela murmuração de quê? Deus estava dando uma oportunidade para eles e eles estavam vendo que os pontos negativos. E eles murmuravam, e eles reclamavam. E aí aquela murmuração vem repetindo de geração em geração. Ela vem passando, porque eu via meu pai murmurando, então, é normal murmurar, reclamar. E aí eu também reclamo, porque eu cresci assim. E aí você vai repetindo, entende? Acho que vai ficar mais claro se eu falar da murmuração, né? Trazer esse sentimento negativo, da reclamação. Tudo que acontece, eu tô reclamando. Porque quando eu reclamo, quando eu choro, eu consigo as coisas que eu quero. E aí eu comparo com aquele cheirinho que a gente sente da infância, né? A gente sente um cheirinho, e aí a gente lembra de uma situação que a gente viveu lá na infância, né? O nosso registro, pum, a gente vai lá e acessa aquele registro na nossa trilha neural. O sentimento negativo é a mesma coisa. Acontece alguma coisa e o nosso cérebro faz o quê? Na hora, ele procura um registro. Como eu vou agir nessa situação? Aí ele vai o quê? Captar aquele registro que a gente aprendeu. Então, se eu aprendi a murmurar, se eu aprendi a reclamar, o meu cérebro vai captar na hora que acontece uma situação ruim? Pum, eu reclamo. Por quê? Porque é o que está mais fácil de acessar. Então, da mesma forma que eu sinto um cheiro e eu lembro da minha infância, o que acontece com o sentimento negativo? Eu vivo aquela situação, o meu cérebro acessa, pum, a reação, que é o sentimento negativo, e eu reajo. E aí a gente vai reproduzindo isso. E aí o nosso corpo cada vez mais vai precisando do quê? Daquela química. Porque aquela química que gera, aquela conexão neural, gera aquela química. Né? Normalmente, por exemplo, de um momento de estresse, né? Quem tem o vício de sobrecarregar, é vício do estresse, né? Tá sempre produzindo o quê? Cortisol. Então, o seu corpo tem necessidade de sentir isso. Ele tem necessidade do cortisol. Tá? A pessoa, ela é viciada naquela dor, então ela está provocando sempre situações para sentir aquela dor, né? E então a gente precisa tá sempre alimentando esse vício. Então é a atitude, a gente sempre está procurando uma atitude que me leva àquele vício. Então, se é a da reclamação, eu estou sempre procurando uma situação que não vai me fazer bem para eu poder reclamar. Se é a sobrecarga, eu vou estar sempre procurando um trabalho a mais para me sentir sobrecarregada, sabe aquela coisa assim, não, vou deixar que eu faço, e no fim do dia você está o quê? Ai, reclamando, porque, gente, porque eu estou sempre sobrecarregada, porque é muito cansativo para mim, porque eu não dou conta, porque isso, porque aquilo. E aí, né, é o vício de você se sentir sobrecarregada, de você murmurar, de você reclamar, e aí você está sempre procurando situações para se sentir assim, porque o cérebro ele entra naquela zona que a gente chama de zona de conforto. É confortável, porque se eu aprendi assim, se torna confortável para mim viver assim. E aí eu quero que vocês pensem, qual é o vício que vocês têm, né? Diante disso que eu coloquei aqui para vocês, qual é o vício que você tem hoje? É um vício de vitimização? É um vício de rejeição? De se sentir traída. Gente, tem muita mulher que busca a traição, que ela provoca a traição do marido. Porque o vício dela de ser traído é tão grande que ela está o tempo todo criando situações para se sentir traída, não só pelo marido, mas ela cria tanta situação para se sentir traída que no fim ela acaba sendo traída. Porque nós criamos a situação primeiro na nossa mente. Então, ela atrai aquilo para a vida dela. Ou então de uma amiga. A amiga fala qualquer coisa e ela se sente traída, né? Dentro de uma amizade.
Por quê? Porque é o vício dela. E aí ela o tempo todo está provocando situações dentro do ciclo de amizades dela para ela se sentir traída, né? Então, outro vício que eu vejo muito nesse trabalho que eu já fiz, a sobrecarga, né? Então, assim, muitas e muitas mulheres que se sobrecarregam, estão fazendo 1001 atividades para se sentir o quê? Sobrecarregada. Então, é um vício também emocional, porque eu preciso me sentir aceita, eu preciso me sentir, e aí se sobrecarrega para alimentar aquele vício. Então, rejeição, vitimização, a traição, a sobrecarga. Quero que você pense, né? Qual é o seu vício emocional? Qual que é o seu sentimento tóxico de estimação, sabe? Aquele recorrente que você está sempre sentindo. Então, fica fácil a gente identificar, aí eu coloco algumas situações, né, para a gente analisar. Ali, olha, eu lembro, gente, eu vou trazer uma experiência dessa questão do celular. Quantas vezes que eu me senti rejeitada, e aí eu buscava no celular, no WhatsApp, pessoas para, sabe assim, para eu me alimentar, né? E uma forma de você quebrar o vício, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é a gente decidir quebrar esse padrão, né? Então, pensa nesse vício recorrente que você tem, né? Esse sentimento negativo que você tem de forma recorrente, para você identificar o seu vício emocional, que pode ser mais que um. Então, os vícios emocionais, eles prendem as pessoas a viverem um padrão. Então, a gente não, sabe aquela pessoa que ela não está agindo, ela está reagindo. Então, aquele padrão se torna a vida dela. Então, ela nem pensa se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Ela está reproduzindo aquilo o tempo todo. E a gente nem trabalha a nossa comunicação. Por quê? Porque a gente deixa todo no automático. É muito mais fácil eu deixar no automático, é a minha zona de conforto. Então, eu estou o tempo todo sentindo esse sentimento, eu estou o tempo todo reagindo de forma negativa a esse sentimento, mas eu deixo. A gente fala muito da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? E aí a gente vai acabando falando assim, não, mas eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, né? E a gente precisa entender que não existe eu sou assim, que todo comportamento pode ser mudado e é uma decisão, né? Então, a gente precisa aprender a se questionar justamente sobre isso. Eu preciso realmente ser assim? Eu preciso reagir sempre com grosseria com os meus filhos? Eu preciso sempre perder a paciência com o meu marido? Né? Então, onde está esse erro? Então, está sempre se questionando. Isso é uma coisa que te faz sair da zona de conforto, é o se questionar. E aí eu gosto de trazer essa frase, né, esse versículo, que me lembra muito da gente trazer essa questão da mudança de comportamento. Né? O próprio Deus fala para a gente, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, se Ele prometeu para nós a vida em abundância, por que a gente está se conformando com viver com pouco? Por que a gente está se conformando a viver um sentimento negativo diariamente, de forma recorrente, se Deus tem vida abundante para a gente? E aí, o que a gente precisa fazer hoje? É dizer um chega, né? É um basta. Chega dessa prisão, porque o vício emocional, ele prende a gente. Ele é uma prisão, ele nos aprisiona em pensar que eu sou assim e que eu não vou mudar e que as pessoas precisam me aceitar assim, mesmo que seja ruim. Os meus filhos precisam me aceitar com o meu estresse. O meu marido precisa me aceitar com a minha falta de paciência, os meus pais precisam me entender, e aí você está o tempo todo se vitimizando e achando que essa prisão é a única coisa que existe para você. E não é. Existe liberdade, existe cura para o vício emocional. Eu falo que, assim, primeira de todas as curas, que é uma que eu nem coloquei aí, é abstinência, gente. Então, assim, entendam que a gente precisa se abster, né? A gente precisa decidir não sentir mais isso. É uma decisão. Eu não quero mais sentir esse sentimento ruim. Eu preciso tomar a decisão de não ter mais isso na minha vida. Então, trazer a consciência de todo esse vício e decidir mudar, decidir viver sem ele. E aí tem aquela fase da abstinência, que é a fase que o tempo todo o seu cérebro vai tentar te trazer, te lembrar daquela pessoa que você era, mas você decide ser uma nova pessoa.
E isso tem muito a ver porque, com inteligência emocional. E o que, que é a inteligência emocional? É você entender você mesma, entender as suas emoções e as emoções do outro. Isso é inteligência emocional, é entender sobre emoções. Né? Então, quando eu entendo as minhas emoções e eu busco lá me questionar o porquê eu estou sentindo aquilo, quando eu busco realmente trazer isso à consciência, eu começo a trabalhar a minha inteligência emocional. Outra forma de curar o vício emocional é o processo de coach. Eu coloco aqui o coach integral sistêmico, mas eu acredito muito em muitos formatos de coach que tem mesmo esse lado mais espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com os coaches que a gente encontra por aí, né, hoje. E infelizmente em toda profissão nós temos, né? Então, assim, o coach integral sistêmico é um processo que eu sei, que eu trabalho, eu estudei toda a grade com eles, então eu sei que é um processo que se baseia muito o quê? Na espiritualidade, né, naquilo que Deus traz para nós. E trabalha muito, porque que eu identifico muito o coach integral sistêmico com a mulher, porque ele trabalha muito a vida como sendo sistêmica. Nós não somos formados apenas por uma área, nós somos formadas por várias áreas, nós identificamos 11 pilares da nossa vida. Então, eu preciso contemplar esses 11 pilares da minha vida, para que eu consiga olhar fora da caixinha, né? Então, se o meu vício acontece, normalmente os vícios emocionais, eles são identificados, na grande parte, dentro de casa, né? Na nossa família, ou no nosso trabalho, são coisas que a gente faz diariamente. Por quê? Porque o vício precisa ser alimentado diariamente. Então, a gente precisa olhar fora, né? A gente precisa decidir colocar a vida para frente. E o processo de coach, ele faz isso. Ele se diferencia muito da terapia, por quê? Porque a gente olha para frente, é colocar a tua vida para frente, é olhar para as coisas que você pode fazer e não se limitar por aquilo que você já viveu. Não, eu posso ir além, porque se Deus me prometeu vida em abundância, é aquela vida que eu vou buscar para mim. Outra forma de curar o vício emocional, a comunicação não verbal, que a gente chama de farmácia interna. São exercícios que a gente faz diariamente para a gente estimular o hormônio bom, a produção do bom hormônio no nosso corpo. Abraços de 40 segundos. Por que, Mari, um abraço de 40 segundos? Porque o abraço de 40 segundos, ele se torna um abraço mais afetuoso. Ele pode liberar o hormônio da ocitocina, que é um hormônio considerado o hormônio do amor. Então, imagina, você está sobre uma situação de estresse, naquele vício, no meio do vício emocional, por exemplo. Se o seu vício é estresse com o seu marido, estresse, né? O vício é o estresse. E aí você alimenta muito isso com o seu marido. Comece a experimentar, na hora que vier o estresse, abraçar ele. Abraça, mas abraça desejando amor, sabe? Abraça mentalizando esse amor. Não precisa externar nada, não. É mentalizar, é desejar. Isso forma, isso faz a conexão neural acontecer. E ela acontece, e a conexão, essa sinapse neural, libera o hormônio. E é esse hormônio que você sente. Aí você sente até aquele alívio, sabe? Eu falo que depois que eu descobri o abraço, hoje eu tenho até dificuldade, porque eu praticava, né? Eu sou mãe solo, então eu praticava muito com o Miguel, o abraço. E hoje o menino é uma coisa com o abraço, tudo é mãe, me abraça. Ele, às vezes eu tô dando branco dele, ele, mãe, me abraça. Por quê? Porque ele aprendeu a controlar as emoções dele com um abraço, porque ele sabe que aquilo vai gerar um sentimento positivo nele. Então, a gente sobrepõe o sentimento negativo. Então, eu estou num momento de estresse, o que, que eu faço? Eu vou sobrepor o momento de estresse. Aquele sentimento negativo, eu vou sobrepor ele com um sentimento positivo. Então, isso que a gente chama de farmacinha interna. Então, a gente trabalha com a ocitocina, com a dopamina, com a serotonina. Então, são atividades que geram prazer para você sair daquele momento que você está, aquele momento do vício emocional ruim, sentimento ruim. Então, quantas vezes que assim as pessoas não entendem, mas a pessoa que acaba se viciando, por exemplo, numa atividade física, ela buscou na atividade física a liberação da serotonina. Por quê? Porque ela libera o estresse. Né? Quantos executivos, pessoas que trabalham demais, que descobriram na atividade física uma forma de aliviar aquela rotina estressante. Por quê? Sobrepor
Então, o sentimento negativo a gente sobrepõe com o positivo. E às vezes atividades bem simples, como um abraço, uma leitura, enfim, algo que te traz o sentimento bom. A neuroassociação, né? Então, é realmente. A neuroassociação, gente, eu falo que é muito simples, a gente pode fazer com um elásticozinho. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Puxa, então, assim, tive um momento, eu identifiquei o sentimento negativo que eu alimentei naquele momento. Eu, ó, puxo e solto. É um lever dor. Para quê? Para o meu cérebro entender que aquele sentimento gera uma dor. E o meu cérebro está o tempo todo fazendo o quê? Busca do prazer ou fuga da dor. Então ele vai querer o quê? Fugir da dor. Eu não quero sentir essa dor, ardor, né? Esse do elásticozinho. Então o que, que eu faço? Eu não vou mais procurar essas situações. Então, gente, o nosso cérebro é uma máquina perfeitinha. É muito legal. Então, a neuroassociação, ela também funciona comprovadamente. E aí, eu gosto sempre de finalizar com essa frase para que a gente traga realmente a mudança de comportamento. Gente, é loucura querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Então, não adianta nada se vocês vierem aqui, escutarem uma palestra sobre vício emocional, identificar esse vício e não fazer nada para mudar o vício, né? Então, é mudança de comportamento, é decidir. Eu decido fazer um processo de coaching, eu decido fazer a neuroassociação, eu decido sobrepor, eu decido produzir o hormônio diferente para ter o sentimento diferente. Então, qual é o comportamento que você vai decidir ter a partir do momento que você identificar que você está vivendo aquele vício emocional naquele momento, tá? Então, é mudança de atitudes para colher o resultado diferente. E aí vocês vão experimentar a melhor coisa que existe. É viver uma vida de liberdade, é viver uma vida de sentimentos positivos, tá? E isso é incrível, e isso existe, por mais que às vezes a gente tá tão mergulhado que a gente não entende. Outra coisa também, gente, que acabou de me vir aqui, que eu não falei, é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade também tem muito a ver com o vício emocional. Entender que não é o outro, sou eu. Eu olho para mim. Se a situação está ruim, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a falar, é culpa do outro. É porque o outro fez isso. Não, eu só briguei com ele, eu só gritei, eu só me estressei porque ele fez isso. Ei, e a autorresponsabilidade? Se gerou uma situação de estresse, o meu marido gritou comigo, qual é a responsabilidade que eu tenho por ele ter gritado comigo? O que eu posso mudar para que ele não grite mais, para não provocar mais situações? Porque normalmente o vício é assim, tá, gente? É uma troca. Eu busco pessoas que alimentam o meu vício e que eu alimento o vício dela. Então faz sentido. Pessoas estressadas acabam se juntando com pessoas estressadas. Pessoas que se sentem rejeitadas acabam se juntando com pessoas que se sentem rejeitadas. Então, um alimenta o vício do outro. O sucesso é treinável, tá? Então, o que que é? É a constância. É sempre tá repetindo, repetindo, repetindo. Você vai cair outras vezes no vício? Bem provável que sim, como no vício químico, né? Se eu não consigo me abster 100%, né, a abstinência total, eu posso cair no vício de novo, mas toda vez que eu cair, eu vou voltar, eu vou levantar mais forte, trago aprendizados, porque eu caí, o que me fez voltar para aquele vício, traz o aprendizado forte e tenta de novo, e treina de novo, e treina de novo, até você fortalecer essa trilha neural da nova decisão, da nova mulher que você quer ser. E aí você vai fortalecer essa trilha.